Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. Quero parabenizar e agradecer ao professor Ricardo pela belíssima palestra nessa semana de combate às drogas. E peço e solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Alzemiro dos Santos Dias. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piraí, requerimento número 83/2013. Os vereadores que subscrevem requerem à mesa, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 36/2013, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regimento interno desta Casa e submetido à discussão e votação única ainda nesta sessão plenária de hoje, por encerrar matéria de relevante interesse que exige pronta apreciação do plenário desta Câmara Municipal. Sala das Sessões, 25 de junho de 2013. Assinam todos os vereadores. Coloco em discussão e votação o requerimento 83/2013 dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí, solicitando regime de urgência para votar o projeto de lei número 36/2013. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Peço ao secretário que leia o projeto de lei, a mensagem do prefeito. Mensagem número 19/2013. Excelentíssimo senhor presidente, tenho elevada honra de encaminhar a vossas excelências e seus dignos pares, incluso o projeto de lei que tem como essência alterar o quantitativo do quadro de pessoal constante no anexo 1 da lei número 719, de 30 de março de 2004, exclusivamente para os cargos de técnico em enfermagem, dos atuais 30 para 55, psicólogo de 19 para 21 e fisioterapeuta de 8 para 12, tudo nos termos das autorizações constitucionais e leis municipais pertinentes. A alteração em epígrafe visa atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de prover as unidades de saúde no quantitativo de pessoal qualificado para atender a população, bem como suprir os compromissos sanitários assumidos pelo município, considerando os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Salientamos que o ilustre chefe de Divisão de Recursos Humanos, após estudos procedidos com a Secretaria Municipal de Administração, informou que as vagas a serem criadas serão preenchidas mediante convocação dos concursados aprovados no concurso público número 001/2009, que ainda se encontra em vigente. Levando-se em conta os fatos acima citados, determinamos a adoção de devidas medidas no sentido de solicitar junto ao Legislativo a abertura de vaga no cargo descrito no projeto em apenso, que, em suma, obedece aos imperativos legais que regem a admissão de servidores públicos, inclusive a Lei de Responsabilidade Fiscal e das deliberações do Tribunal de Contas do Estado, que frequentemente solicita informações sobre o atual quadro de servidores do município de Piraí. Contando desde já com o apoio desta ilustre casa e presente iniciativa, esperamos que o projeto seja aprovado nos termos propostos e reitero protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Charles Torres. Presidente, boa noite a todos, senhores vereadores, público presente. Na verdade, o senhor já o fez, eu gostaria só de parabenizar o nosso palestrante, Ricardo, que veio a essa casa, se dispôs a vir até aqui e fazer, né, apresentar aqui, não somente, tão somente uma palestra, mas um relato sobre a sua vida e sobre as dificuldades que aqueles que se envolvem com drogas, seja por qual motivo for, todo o sofrimento que o envolvimento com drogas traz à vida, não só do usuário, mas de todos os seus familiares e aqueles que o cercam. É de grande importância, de grande valia
que projetos como esse, que palestras, que trabalhos. Essa casa criou aqui um projeto de lei, né, no mandato passado. Nós criamos aqui a semana, né, de combate às drogas, já visando isso. Não só essa, outros trabalhos também, combate à violência sexual contra o menor. Uma série de projetos vem sendo apresentados por essa casa no intuito de tentar diminuir, né, o risco para que os nossos jovens acabem se envolvendo, principalmente no que diz respeito à questão das drogas. Então, eu parabenizo, espero que todos, né, eu estou vendo um grupo grande de jovens aqui, tenham ouvido com bastante atenção o que aqui foi relatado. Espero que todos possam, num futuro próximo, né, estar tendo aí as suas vidas, chegando à maioridade, vivendo na plenitude da sua maioridade e até a sua velhice. Todos nós chegaremos lá sem ter que passar pelo processo que o nosso amigo passou. Obrigado. Era isso, presidente. Com a palavra o vereador João Roberto Ladeira. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente e o senhor Ricardo, que trouxe essa palestra aqui para o povo de Piraí. Eu queria contribuir, enriquecimento nas suas palestras, nas suas palavras, que quando você falou que você chora todos os dias, esse choro não é só seu, é da sua família também. Porque toda família sofre quando nós temos um cadeirante ou alguém envolvido nas drogas. Eu tive um caso recentemente, há 3 anos atrás, minha irmã deixou o título de eleitor em cima da mesa e foi para uma feijoada. E ela sempre gostou, ela foi vibrante, adora votar, adora escolher participar no pleito político. Ela deixou o título de eleitor dizendo que ia voltar às 16 horas e não voltou. Levou 5 dias sumida. Pedi ajuda ao Pezão, pedi ajuda à Maria Lúcia, inclusive veio uma delegada me auxiliar, porque minha irmã se encontrava sumida durante 5 dias. Fomos em todos os locais que pudesse. Fomos no IML de Campo Grande, no Rio de Janeiro, Corpo de Bombeiro, e minha irmã ali ficou sumida. Encontramos a minha irmã em Saracuruna, 5 dias depois, sem as 2 pernas. Sem as 2 pernas, porque ela saiu para uma balada, ela com 30 anos, bebeu demais, perdeu o caminho, não sabia para qual direção ela ia, e acabou que um ônibus em Campo Grande atropelou. Ela ficou presa no eixo de um ônibus. A roda arrancou as 2 pernas da minha irmã, e foi devido à bebida, ao álcool, como o senhor estava falando aí. Só queria deixar esse recado para os adolescentes que estão presentes, os jovens, que a bebida não leva a nada. E não sofre somente a pessoa, porque nós choramos junto, eu choro junto com a minha irmã, eu choro todas as noites, e cria um trauma na família, não só na pessoa, um trauma na família. A minha irmã hoje chega e fala, poxa, não sei mais o que é pintar uma unha. Ela lamenta por não pintar mais a unha dos pés dela. Ela ainda sente os pés dela coçar. Incrível, né? Era só isso que eu queria deixar para todos vocês. Uma boa noite. Com a palavra o vereador Alzimiro. Obrigado. Obrigado, presidente. Deixa eu falar daqui mesmo. Eu quero parabenizar, Ricardo, essa sua palestra, porque pessoas que passam essa experiência que você passou é de um caráter assim de validade muito grande para a nossa juventude. Você colocar tudo isso que você teve na tua vida, esse sofrimento, e hoje realmente a gente vê que esse grau onde você chegou foi o fundo do poço, e hoje você está resgatando pessoas aí, dando essa ajuda maravilhosa, e isso nos deixa muito contente. Eu tenho visto, por exemplo, a droga, seja do álcool, que a gente fala que é a droga lícita, o próprio cigarro, traz prejuízos aí infinitos para a nação, todas as nações aí no mundo inteiro. É uma coisa realmente que a gente vê a própria bebida, os danos que causa em termos familiares, no trânsito. O Brasil é o campeão mundial em acidentes e mortes no trânsito, e a gente tem visto que a droga hoje, o crack, chegou no Brasil com muita força, está causando uma dependência química gigantesca aí nas famílias. Eu acho que aquilo que você falou, vamos ter que partir realmente para resgatar essas nossas gerações, através da fé, da preservação da família. Eu acho que a família nossa hoje está muito esfacelada, e isso, às vezes, é aquilo que você falou, o amor não pode ser terceirizado. Nossas crianças, todos eles aí merecem um carinho especial para a gente estar dando os ensinamentos que
leva realmente a eles trilharem o caminho do bem, porque as portas do caminho do mal, elas são gigantescas e oferecem a todo momento aí na rua o caminho das coisas que a gente não deve seguir. Então, Ricardo, essa palestra sua hoje foi mais uma lição de vida maravilhosa que eu tive. Obrigado. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite. Boa noite, presidente. Eu queria agradecer também, Ricardo, e falar mais alguma coisinha sobre o que a gente entende da vida. Depois que a gente fica mais adulto, a nossa obrigação é aprender a cada dia. Nós temos que entender isso. E quando a gente consegue entender isso, com certeza a gente consegue melhorar e dar bons exemplos. Você falou muito de Deus e, às vezes, a gente não entende as coisas que acontecem. Quem sou eu para poder dizer o que acontece com um cadeirante? Já que eu sou saudável, posso andar. Mas, quando acontecem certas coisas na vida da gente, a gente não entende na hora. Mas, quando passa o tempo, a gente consegue entender. Você hoje está na cadeira de rodas, mas poderia estar morto. E, certamente, não estaria aqui somando um grupo de jovens desse, e até para nós, adultos, dando bons exemplos disso aí. Então, com certeza, Deus existe, e Ele foi a forma dele te ensinar e deixar você aqui entre a gente, somando na vida. Foi o caso do atropelamento lá, o cara rezou, mas teve que correr. E, na verdade, você não correu. Mas nunca é tarde para a gente aprender, e você está de parabéns. Eu acho que a vida é isso aí, a gente às vezes se sente impotente. Como que eu vou cuidar? Como que eu vou ajudar as drogas? Eu acho que basta a gente ajudar mais um. Se conseguindo fazer com que um não vá para as drogas, ou tirar um, e se todos fizerem isso, não vai sobrar ninguém na droga. Então, eu acho que, cuidando principalmente, primeiro da nossa família, não que a gente não vá cuidar da família dos outros, mas se todo mundo cuidar da sua família e conseguir que na sua família não haja drogados, e isso vai fazer com que família nenhuma tenha. Lógico que isso aí foge à regra, mas nós temos que tentar, pelo menos, tirar um de cada vez. Se nós conseguirmos isso, nós vamos conseguir um grande feito. Muito obrigado, uma boa noite. Com a palavra o vereador Darley. Boa noite, presidente, colegas vereadores e público presente. Eu gostaria, Ricardo, de parabenizado, você já foi por todos aqui nesta casa hoje, inclusive pelos adolescentes que aqui estão. Mas eu, como um parlamentar desta casa, já falei para vários pares meus aqui, eu tenho um desejo, uma preocupação muito grande com toda essa juventude do município de Piraí, principalmente aquela que está mais próxima de mim, que eu conheço muito, que é de Arrozal. Eu tinha um grande desejo de realizar um grande evento ali na Praça de Arrozal, solicitando, inclusive, o comércio que, nesse momento, arriasse as portas, convocando ali a ajuda de advogados, os próprios comerciantes, para nós montar uma grande estrutura ali para poder falar mais sobre isso, porque é de meu conhecimento de muitos pais e mãe que sabe do problema que o filho está passando, mas não tem coragem de falar, de pedir ajuda, porque ela tem aquela esperança que o filho consiga se livrar. Mas só vai se livrar se eu, como um representante, se manifestar, e vocês, como profissionais e conhecedores, nos ajudar. Eu conto com a ajuda de vocês, nós vamos realizar, se Deus quiser. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Flávio. Boa noite a todos. Quero também parabenizar o Ricardo por suas palavras, por sua lição de vida que nos deu aqui hoje. E você citou o nome do bairro onde eu moro, que é o Varjão. Então, não sei como vai ficar a programação da prefeitura, né, da secretaria que está promovendo essas visitas em colégio e tal. Eu peguei o número do seu telefone, né, se não for promovido pela prefeitura, um encontro lá no Varjão, eu vou estar entrando em contato com você para ver se a gente consegue fazer uma palestra dessa também lá no bairro Varjão. Tá?
Obrigado. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, os jovens que foram agraciados com uma bela palestra, Ricardo, parabéns. Eu, na minha juventude, eu li um livro que me lembrou muito a sua história, do Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho, e você falou uma frase, se eu pudesse voltar, ele falou isso diversas vezes no livro. Então, assim, eu acho para vocês, jovens que estão aqui presentes, a vida, o Ricardo falou algumas vezes na palestra, a vida da gente tem muitas provações. A gente fica tentado em algumas situações. E são nessas horas que a gente tem que usar o que o Ricardo disse aqui nessa maravilhosa palestra. A gente tem que usar isso como arma, ter isso guardado, porque, infelizmente, o mundo apresenta oportunidades que não vão acrescentar nada na nossa vida, mas às vezes a gente é levado a isso, provocado, você é fraco, você não tem coragem, e temos que levar isso como lição de vida. Ricardo, obrigado pelo dia de hoje. Eu acho que tive 2 passagens na vida, esse livro marcou muito e com certeza eu usei. Talvez inconscientemente, porque ele estava drogado e alcoolizado quando ele sofreu o acidente. A história do livro que eu falei foi de um escritor, quando ele era jovem, estava bebendo numa festa e pulou de uma pedreira, achou que o lago, não lembro ao certo que era fundo e era raso. Ele bateu e quebrou a coluna ali. E o mundo, a vida dele passou na mente dele naquele instante, só que não dava mais para voltar. O Ricardo já falou isso aqui. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades antes que aconteça e não dê mais para voltar. A nossa vida é a gente que faz e olhando para frente. Obrigado, presidente. Obrigado, Ricardo. A todos que estão aqui também fazendo parte dessa equipe. Muito boa a sua notícia, Marcelo. Eu acho que a cidade só tem a ganhar com isso. A Deise também, com a Secretaria de Esporte, as outras Secretarias de Cultura, a Flávia pela Saúde. Boa noite a todos. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do parecer. Comissões permanentes em conjunto. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Sumário. Projeto de Lei número 36/2013, mensagem número 19/2013, processo número 1192/2013. Altera os quantitativos do quadro de pessoal constante na Lei número 719, de 30 de março de 2004. Relatores Luiz Fernando Colucci Júnior, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e Darley Gomes de Moraes, Finanças e Orçamento. Parecer. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20 de dezembro de 2002, do Regimento Interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto apresentado com a conclusão ao final. Levando-se em conta os fatos acima citados, o excelentíssimo senhor prefeito determinou a adoção de devidas medidas no sentido de solicitar junto ao Legislativo a abertura de vagas nos cargos descritos no projeto em apenso, que, em suma, obedece aos imperativos legais que regem a admissão de servidores públicos, inclusive a Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto de lei acima especificado, que tem como essência alterar o quantitativo do quadro de pessoal, constante da Lei número 719, de 30 de março de 2004, para os cargos de técnico em enfermagem, dos atuais 30, passando para 55, psicólogos de 19 para 21 e fisioterapeuta de 8 para 12, tudo nos termos das autorizações constitucionais e leis municipais pertinentes. A alteração visa atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde no sentido de promover as unidades de saúde do quantitativo de pessoal qualificado para atender a população, bem como suprir os compromissos sanitários assumidos pelo município, considerando os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Há de se ressaltar que o chefe da Divisão de Recursos Humanos, após estudos procedidos com a Secretaria Municipal de Administração, informou que as vagas a serem criadas serão preenchidas mediante convocação dos concursados aprovados no concurso público número 001/2009, que ainda se encontra vigente. Portanto, sob o ponto de vista da legitimidade, competência e legalidade, consubstancia a observância das normas constitucionais. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta própria orçamentária, que, se sendo necessário, serão suplementadas. Por todo o exposto, os relatores desse projeto assinados propõem a aquiescência do plenário com a consequente aprovação do projeto de lei, ora em discussão e votação. Sala das Comissões, 25 de junho de 2013.
Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Orçamentos. Sala das Comissões, 25 de junho de 2013. De acordo com o parecer dos ilustres vereadores. Vamos aqui a um aviso. A reunião marcada para as 16 horas do Conselho Comunitário de Segurança, que vai ser aqui amanhã, seria amanhã às 16 horas aqui no plenário da Câmara, foi antecipada para as 13 horas e 30 minutos, por motivo que às 16 horas será o jogo da nossa seleção brasileira. Portanto, a reunião que haveria aqui às 16 horas será antecipada para as 13 horas e 30 minutos, o Conselho Comunitário de Segurança. Passaremos para a ordem do dia. Coloca em discussão e votação em regime de urgência o projeto de lei número 36/2013 do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Não temos vereadores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 1º de junho do corrente ano, à hora regimental.